turma! Nossa aula de hoje é sobre acentuação gráfica. A acentuação gráfica consiste na colocação de acento ortográfico para indicar a pronúncia de uma vogal ou marcar a sílaba tônica de uma palavra. Os nomes dos acentos gráficos da língua portuguesa são acento agudo, acento grave e acento circunflexo. Hoje nós estudaremos apenas acento agudo e acento circunflexo. Os acentos gráficos são elementos essenciais que estabelecem, por meio de regras, a sonoridade ou intensidade das sílabas das palavras. Através destes acentos, a gente vai descobrir qual é a palavra, qual é a sílaba que soa mais forte, com mais intensidade ou com menos intensidade. Considerando a posição da sílaba tônica, as palavras são classificadas em oxítonas, quando nós temos uma palavra onde a última sílaba é a sílaba mais forte. Paroxítonas, quando nós temos uma palavra onde a penúltima sílaba é a sílaba mais forte. E proparoxítonas, quando nós temos uma palavra onde a antepenúltima sílaba é a mais forte. Nós temos os exemplos aqui de oxítonas. Café, observem aí que a sílaba fé, ela soa com maior intensidade, é a última sílaba. A palavra boneca, boneca, esse né, ele é pronunciado com maior intensidade. A palavra médico, o mé é pronunciado com maior intensidade. Aí nós vamos ver agora as regras fundamentais da acentuação gráfica. São muitas regras, por isso que hoje nós veremos apenas as regras fundamentais. Proparoxítonas, todas são acentuadas. Então aqui não há bicho de sete cabeças. Todas as palavras que têm a antepenúltima sílaba mais forte devem ser acentuadas. Exemplos: analítico, olha aí o li. Hipérbole, olha o per, a sílaba mais forte está acentuada. Jurídico, o ri. E cólica, o có. Então, todas as vezes que vocês encontrarem uma palavra e fizerem a análise, e nessa análise a antepenúltima sílaba é a mais forte, então ela deve ser acentuada, porque todas as proparoxítonas devem ser acentuadas. Vamos agora para as regras das oxítonas. A regra mais básica das oxítonas é a seguinte: acentuam-se todas as oxítonas terminadas em a, e, o ou em, seguidas ou não do plural, no caso aí o s. Exemplos: para, terminou em a, né? Ra é a última sílaba, é a sílaba mais forte, terminou em a, então ela deve ser acentuada. Café ou cafés, cipó ou cipós, armazém ou armazéns. Essa regra também é aplicada aos seguintes casos. Vejamos: formas verbais terminadas em a, e, o, tônicos, seguidas de lo, lá, los e las. Exemplo: respeitá-lo, olha o acento aí no tá. Percebê-lo, olha aí o acento no B. E compô-lo, no pô. Continuando. Monossílabos tônicos terminados em a, e, o, seguidos ou não de s. Essa regrinha aqui, ela entra lá na regra das palavras oxítonas. Exemplo: só que são monossílabas. Monossílabos. Por que monossílabos? Porque elas têm apenas uma sílaba. Por isso elas são chamadas de monossílabos. E são tônicos por quê? Porque eles têm uma sonoridade forte.
Então, todos os monossílabos tônicos que forem terminados em A, E ou O, seguidos ou não de S, eles devem ser acentuados. A palavra pá, se fosse paz, também levaria o acento. A palavra pé, se fosse pés, também levaria o acento. E a mesma coisa com dó e com A. E as paroxítonas? Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em I ou is. Exemplo: táxi, lápis, júri. Todas as palavras paroxítonas que terminarem em I ou em is devem ser acentuadas. E aí vocês precisam aprender o conceitozinho lá de paroxítonas. O que é uma palavra paroxítona? É aquela onde a penúltima sílaba é a que tem maior intensidade. Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em us, e uns. Us, e uns. Exemplo: vírus, olha aí a terminação us, álbuns e fórum. Mais uma regra: acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em L, N, R, X e PS. Exemplos: automóvel, olha aí a terminação L, elétron, o N aí no final, cadáver, tórax e fórceps. Mais uma regra: paroxítonas terminadas em ans, ão ou ãos devem ser acentuadas. Exemplos: imã, imãs, órfão, órgãos. E uma questãozinha para nós exercitarmos. Olha aí a questão. A palavra cuja acentuação gráfica se justifica segundo a mesma regra observada em sustentável é. Qual é a regra aqui que rege essa acentuação da palavra sustentável? Ela é uma palavra paroxítona, porque a penúltima sílaba dela é a sílaba mais forte. Sustentável. E ela termina em L. Vamos ver dessas alternativas qual dessas palavras segue essa mesma regra. É paroxítona e termina em L. Aqui de cara já dá para matar a charada. Apenas uma palavra termina com a letra L. Qual é a alternativa? A letra D. Muito bem. Por hoje era isso. Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Essa é uma frase de Clarice Lispector. Até a próxima aula.